Fala, caríssimo, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou querer puxar um assunto bem interessante, que é o seguinte, que é o caso quando a gente tem um problema, mas a gente não tem como dar uma solução para ele, né? Ou melhor, né? A solução dele está justamente em aceitar que ele não tem solução naquele momento, né? Você já esgotou todas as suas forças e você já fez tudo aquilo que você podia, e agora só um milagre, né, para coisa funcionar, né? Então, como é que funciona algo assim? Como é que funciona uma ajuda para uma pessoa que está com um problema e precisa urgentemente solucioná-lo, mas observa e fala, cara, lascou, já foi, não tem mais como, e agora não tem mais o que fazer, né? E o que que eu faço, né? Muitas pessoas gostam justamente de procurar problema, e aqui eu vou dar uma ajuda para as pessoas que realmente de fato têm um problema desses, que é um problema que não tem mais solução, porque não depende mais de vocês, né? Ah, eu tenho um problema com preguiça. Pô, beleza, aí é um problema que você pode, né, se ajudar. Mas quando é um problema que fala sobre um outro, né, ou que envolve algo, né, diferente, pode ser um problema que, na verdade, a gente só precisa dar um sentido para ele, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, tá certo? O que que fazer quando o nosso problema não tem uma solução? A gente vai tentar dar um sentido para ele, tá certo? Tem um vídeo muito legal que eu achei no Instagram de um rapaz que ele é cadeirante, né? E é um vídeo muito forte, né? Porque é muito interessante ver como é que ele virou o jogo, né? Na nossa situação, né? Eu mesmo, inclusive, se eu fosse também uma pessoa cadeirante, eu tivesse algum problema, seria muito complicado, né? De se lidar com isso. Mas ele lidou muito bem, de uma forma muito bonita, muito sobrenatural, né? E ele ainda diz no vídeo, né? É, não precisa ficar triste, não precisa nem ficar chateado. Na verdade, esse daqui é o meu purgatório, né? Interessante, né? Esse daqui é o meu purgatório. Né? Ele enxergou na cadeira de rodas dele, ele enxergou na situação de vida dele um sentido para onde é que ele pode expurgar tudo que ele tem de ruim. Né? Expurgar tudo aquilo que as outras pessoas também têm de ruim. Ele, com aquele sacrifício, muito provavelmente ele não pediu. Ele não pediu para ter nascido daquele jeito ou ter sofrido um acidente. Eu não sei qual que é a história do rapaz. É, mas ele aceitou isso. Ele aceitou de bom grado. Ele usou outros olhos, né? E você deve estar se perguntando, pô, mas cara, será que não dá para solucionar o caso dele? Talvez seja um caso insolucionável, né? E talvez seja um caso onde é que até dá para solucionar, mas talvez eles não tenham essa capacidade ainda. E, bem, o que que você faz até lá, né? Ele resolveu dar um sentido. E ele resolveu dar um sentido. Talvez o acidente que me aconteceu, talvez eu ter nascido dessa maneira, foi o jeito que Deus entendeu para que eu viesse aqui para o mundo e espalhasse paz até mesmo nos maiores sofrimentos ou talvez nas maiores condições desgraçadas que alguém poderia estar. Uma condição muito difícil. É, você perdeu alguém? Beleza, talvez Deus esteja querendo salvar a tua alma por meio desse sofrimento. Né? Ele abraçou uma cadeira de rodas, né, como uma forma de purgar os pecados dele. Né? E isso é muito interessante. É um vídeo muito forte, é um vídeo muito interessante e que justamente fala sobre essa questão de dar sentido para o sofrimento, né? De querer dar um sentido para esse problema que a gente tem. Porque, na verdade, ele ainda fala num outro vídeo de uma maneira bem interessante, né? Maybe he's protecting you from something, né? Ou seja, talvez ele esteja te protegendo de alguma coisa que você não sabe. Eu lembrei daquela história do Padre Pio. Uma família tinha um filho cadeirante e levou o filho lá pro Padre Pio curar, né? E aí, beleza, eles chegaram lá, gritaram lá, pediram o nome, pediram pro Padre Pio aparecer, o Padre Pio apareceu, falou, opa, e aí, o que vocês querem? Aí falou, ó, gostaria que a gente pudesse curar o nosso filho, que é cadeirante, né? E aí ele falou, olhou um pouquinho e falou, olha, eu não posso, vou embora. E eles ficaram meio malucos, né? Fizeram uma viagem muito longa e, pô, como assim? Você não pode curar o nosso filho? Pô, por favor, cura aí, né? Só que ele falou: olha, eu não gostaria e nem quero e nem vou curar o filho de vocês que é cadeirante. Porque se eu curasse ele ia se perder no mundo, ia ir pro inferno. Então, que ele continue cadeirante e salve a sua própria alma, né?
É claro que talvez seja só uma história. Para quem conhece o Padre Pio sabe que ele é um cara bem dessa questão meio mística e tal, né? Tem muita coisa que eu particularmente não sei se dá para acreditar, até porque vai contra o próprio catecismo, mas é um fato, né? Ele é um cara muito conhecido, muito conhecido. Acho que talvez um dos santos mais conhecidos que a gente tem. E é bem interessante ver como é que ele lida, né? Ele dá justamente uma fala muito interessante que combina aqui, né? Se eu curar ele, eu tô vendo aqui que ele vai se perder, né? Você sai de uma doença, né? E aí você volta, né, pra sua vida normal, né? Então, cara, se essa doença é um motivo de você olhar pra Deus, cara, continua doente, né? É uma coisa meio estranha, mas continue doente. Talvez Deus esteja te protegendo, cara, justamente de dessa vida que você iria perder, dessa alma que você iria jogar fora, né? E é um jeito meio assim, cara, complicado de ver as coisas, né? Porque, porra, beleza, eu vou ficar cadeirante então? Pois é. E tem que ter uma coragem absurda pra fazer isso. Tem que ter uma vida espiritual muito grande pra fazer isso. Eu às vezes acho que eu rezo demais, aí eu olho pra um cara desses, né? E fala, essa cadeira de rodas aqui é o meu purgatório, e aí eu sei que, cara, eu acho que na verdade eu não rezo nada, né? Eu acho que eu não sou, eu acho que eu sou um Zé Ninguém, né? E é muito estranho ver isso, e é muito bonito também ao mesmo tempo, né? Você tem, por exemplo, no caso do Viktor Frankl, uma coisa bem interessante que é o seguinte, ele retrata ainda no livro, né, do Em Busca de Sentido, foi um caso que ele resolveu, e é uma coisa muito bonita, né? Era um homem que perdeu a esposa, né? E o Viktor Frankl ouviu o caso e ele até escreve no livro assim, o que que eu poderia dizer? Eu não poderia acabar com a tristeza desse homem, né? Mas ele resolveu conversar com ele e dar um sentido para o sofrimento dele. Ele não podia ressuscitar a mulher dele, né? Ou seja, o teu problema não tem solução, então vamos dar um sentido para ele. E ele falou: olha, se sua mulher morresse, aliás, se você tivesse morrido no lugar da sua mulher, como é que estaria a sua mulher? E ele falou: olha, com certeza muito ruim, né? Estaria chorando muito, talvez um sofrimento pior do que o meu. E aí o Viktor Frankl fala: pois é, mas Deus livrou ela desse sofrimento. Mas foi você que ficou vivo. O sentido da sua vida agora, então, é chorar o túmulo dela, agradecendo a Deus por ela ter sido evitada disso. Cara, ele olhou, né, pro Viktor Frankl, como descreve o livro, apertaram as mãos e o cara saiu do consultório, né? E é claro que não saiu do consultório, pô, sacanagem. Não, é algo muito forte, é algo muito bonito pensar dessa maneira, né? É, eu acho que a gente tem que ter mais essa relação interior, né? Entre o homem e essa tentativa de toda hora dar um sentido para as coisas. Porque senão você vive uma vida muito vazia, né? Pô, minha mulher morreu, e é isso, acabou. É isso, acabou, e é isso, acabou. Se você sofre com todo esse aparato espiritual, com um aparato assim sobrenatural por trás dessas coisas, você consegue segurar as pontas, né? O próprio Viktor Frankl também vai falar que uma das coisas que mais fez os sobreviventes no campo de concentração não foi somente uma força de vontade sublime do corpo e tal, até porque, cara, eles estavam em questão, estavam desnutridos, eles eram torturados, estavam vivendo, cara, o tifo exantemático lá, tinha as condições subhumanas que esses caras viviam por causa da Schutzstaffel lá e tudo mais. O que que mais fazia esses caras viver era não entregar as pontas. Era não entregar as pontas. Era não desistir. De entender que, cara, eu não posso me tornar um homem ruim por causa dessa situação. Eu também não posso entregar as pontas. Porque talvez eu tenha vivido justamente para isso. Talvez a coisa mais brilhante, talvez o magnum opus da minha vida foi ter nascido para ter entrado aqui nesse campo de concentração e mostrar mostrar os meus colegas, mostrar para a vida que eu sei sofrer. Eu sei como sofrer. O Viktor Frankl fez isso. O Viktor Frankl é aquela flecha de Sagitário, né, que aponta para um sentido. E você deve estar me falando, pô, beleza, só que eles sofreram. Eles sofreram.
Isso vai resolver o problema? Isso vai deixar ele um pouquinho mais menos sofrível? Talvez deixe um pouquinho menos sofrível, porque quando a gente tem um sentido, a gente tem uma coisa que abraça a gente, né? Quando a gente tem Deus, a gente tem algo que abraça a gente. Então a gente consegue, beleza, tá ali, tá doendo, tô chorando e tal, o meu coração está sangrando de angústia, mas assim, tem algo também que me abraça, então tem algo que também me conforta, né? Só que isso vai resolver o problema? Isso vai trazer a mulher daquele cara de volta? Não vai. Não vai trazer a mulher daquele cara de volta. Vai fazer uma linha no tempo onde é que vão conseguir impedir que você caia num campo de concentração? Eu acho que não, né? Muito provavelmente não. Ou seja, isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o teu nem o meu problema. Contudo, a gente tem que estar disposto a isso. A gente tem que estar disposto a entender que, cara, vai doer, mas o sentido é o que vai trazer de novo esse lugar para que a gente vai se dirigir, né? Em Romanos 18 vai ter lá o seguinte: tenho para mim que os sofrimentos dessa presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada, né? Uma coisa muito forte, né? Os sofrimentos dessa presente vida simplesmente não se equivalem com a glória que a gente vai ter na nossa próxima vida, né? É uma maneira muito diferente, muito bonita de enxergar o sofrimento, né? Isso não significa que a gente tem que romantizar o sofrimento, não significa que a gente tem que buscá-lo, mas quando ele vir, porque ele é inevitável, né? Porque ele vai chegar, uma hora uma hora ele vai chegar aqui, ele é inevitável. E quando ele chegar, a gente vai bater a mão no peito e vai saber o jeito de não perder as pontas quando isso aparecer, né? Eu tenho um pensamento muito interessante que é o seguinte: eu gosto muito de mim mesmo, certo? Eu gosto muito do jeito que eu penso, eu gosto muito do jeito que eu sou e tal. É uma espécie de, talvez vaidade, pode ser que seja, talvez seja mesmo, né? Mas eu gosto muito do jeito que eu sou. Ponto. Só que é o seguinte, para eu ser desse jeito que eu sou, toda a minha biografia teve que acontecer. Então teve que acontecer aquele episódio, teve que acontecer aquele sofrimento, teve que ter aquela desgraça, teve que ter aquela coisa, teve que ter toda essa estrutura passiva ao redor de mim e que eu simplesmente pude aceitar ou não. Eu poderia simplesmente até hoje estar maldizendo todas as coisas que me aconteceram na minha vida. Tá vivendo uma vida rancorosa, nem tá gravando esse vídeo aqui pro canal, mas não, eu soube abraçar esse tipo de coisa e falar: cara, foram essas coisas na minha vida que eu abracei e falei, cara, beleza, para eu ser do jeito que eu sou, teve que acontecer isso. Então isso daqui é bom, isso daqui me ajudou. Isso daqui foi um purgatório para eu ser um cara melhor hoje. É como se Deus tivesse falando, olha, cara, eu vou te fazer um cara bom e inteligente. Só que no meio do caminho eu vou ter que te mandar esse tipo de coisa. Você tá disposto? Cara, bora, vamos lá, né? Então, vamos pensar um pouco mais nisso, tá? Como eu falei, o problema normalmente ele não vai. Normalmente não, né? Mas o problema ele não tem solução. Mas a gente pode dar um sentido para ele. O que vai fazer a gente segurar as pontas? Vai fazer a gente também enxergar a vida de outra maneira, né? Igual eu fiz. Eu enxerguei a vida de uma outra maneira. Eu botei o foco não no sofrimento, mas naquilo que o sofrimento pode me proporcionar a vir a ser. Aquilo que eu cheguei a ser por causa disso. Eu saquei o que tinha de melhor dentro de mim. O sofrimento é isso, o sofrimento é um teste. Deus tá lá olhando do céu para você e falando: e aí, cara, o que você vai fazer agora? Você vai sacar o que tem de pior ou você vai sacar o que tem de melhor dentro de você? Né? Então Deus está fazendo toda hora esse teste com nós, né? Ao que parece. Então eu rezo muito para que a gente, né? Vocês saquem toda hora o que tem de melhor dentro de vocês e que a gente não perca nossa cabeça com essas coisas do mundo, que a gente seja um pouquinho mais pé no chão, mas também com os olhos, né? Pé no chão, mas com os olhos fincados no céu. Show de bola? Então é isso. Agradeço a presença de vocês. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos. Eu fico a dispor qualquer coisa nos comentários. Se eu ajudei ou não ajudei. Que a Virgem Maria continue abençoando o nosso canal, nossos estudos. Valeu, tchau, tchau. Até mais.